Talvez você já tenha percebido, pensado assim, olha, será que essa pessoa que eu amo, ela tem mesmo um problema com álcool? Será que eu não estou exagerando? Será que todo mundo não bebe dessa forma? Será que não é normal, talvez pela criação? Ou será que o problema dessa pessoa é outro e ela só usa o álcool para aliviar esse outro problema, talvez emocional ou talvez de uma outra natureza que você fica imaginando? Poxa, essa pessoa, o jeito que ela bebe me deixa desconfortável. O jeito que ela bebe, eu percebo alguns problemas nisso, mas parece que quando fala com essa pessoa, ela diz que não tem problema algum, né? Parece que é um grande mistério a respeito de se aquele consumo de álcool está sendo problemático ou não. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre como descobrir se quem você ama tem um problema com álcool. Talvez você já tenha percebido, pensado assim, olha, será que essa pessoa que eu amo, ela tem mesmo um problema com álcool? Será que eu não estou exagerando? Será que todo mundo não bebe dessa forma? Será que não é normal, talvez pela criação? Ou será que o problema dessa pessoa é outro e ela só usa o álcool para aliviar esse outro problema, talvez emocional ou talvez de uma outra natureza que você fica imaginando? Poxa, essa pessoa, o jeito que ela bebe me deixa desconfortável. O jeito que ela bebe, eu percebo alguns problemas nisso, mas parece que quando fala com essa pessoa, ela diz que não tem problema algum, né? Parece que é um grande mistério a respeito de se aquele consumo de álcool está sendo problemático ou não. E nesse vídeo de hoje, talvez se você já me conhece há mais tempo ou não vai fazer diferença, eu vou te explicar um pouco sobre como identificar os sinais mais importantes e não óbvios. Porque quando fala que uma pessoa tem um problema com álcool, né? Talvez você tenha ouvido falar a palavra alcoólatra ou alcoolista, a maioria das pessoas imagina uma pessoa completamente sem controle da própria vida, que acorda e começa a beber e bebe ao longo do dia todo, que não trabalha, que não consegue passar um segundo sequer sem beber, né? Daí você vai lá e vê a pessoa que você ama bebendo, sei lá, a cada 15 dias, ou bebendo só no final de semana, e aí você fica em dúvida, porque daí compara com uma pessoa que você imagina que é uma pessoa que já mora nas ruas, uma pessoa completamente sem condições de cuidar de si, e aí você vê tantas diferenças que você acaba em dúvida. Será que realmente é alcoolismo? Primeira coisa que eu quero te dizer é que nós temos estatísticas no Brasil que metade da população brasileira não bebe álcool nem uma vez por ano. Um dos maiores estudos mais relevantes que nós temos populacionais é o LENAD 2, que foi feito pela Unifesp. E ele mostrou que metade das pessoas do Brasil, e é coerente também com outros relatórios internacionais, né, com outras metodologias de avaliação, mostram que no Brasil metade das pessoas não bebe nem uma vez por ano. Ao mesmo tempo, o Brasil, ele é um outlier, quer dizer o quê? Ele tem um consumo, as pessoas, essa metade de quem consome álcool do Brasil, né? Que talvez te choque, você pensa, olha ao redor, pensa, nossa, mas tanta gente ao meu redor bebe, como assim metade não bebe? É que essa metade que bebe no Brasil, ela tem algumas características muito diferentes de outros países. Por exemplo, no Brasil, quem bebe, geralmente bebe muito. Nós temos dados, se a gente for avaliar, só tira metade que não bebe, porque daí, como metade do país não bebe, as estatísticas não são tão grandes assim quando a gente olha o todo. Só que quando você vai pegar só a metade que bebe, a gente vai encontrar pelo menos uma a cada 5 pessoas, uma a cada 4 pessoas que bebe, que vai ter um alcoolismo, né? Mais da metade das pessoas que bebem exageram na quantidade de bebida a cada vez que vai beber. Nós temos um padrão chamado de beber problemático episódico. Quer dizer o quê? É quando um homem bebe 4 ou mais doses numa única ocasião, ou quando uma mulher bebe 3 ou mais doses numa única ocasião. O que é uma dose?
Uma dose é ou uma lata de cerveja de 355 ml, ou uma taça, né, preenchida até a metade de vinho, ou um copo pequeno, aqueles copos de dose de 40, em torno de 40 ml de destilado, como cachaça, pinga, vodka. Cada dose tem a mesma quantidade de álcool, tá? Ah, cerveja tem menos álcool do que cachaça. Não é verdade. A concentração da cerveja é menor. Só que geralmente a quantidade de cerveja que uma pessoa bebe é muito maior do que a quantidade de cachaça. Então imagina, se a pessoa bebe uma lata de cerveja, ela está bebendo a mesma quantidade de álcool de uma pessoa que está bebendo uma dose de 40 ml de um destilado. Então, a ideia de que pessoa que bebe cerveja é mais leve ou não tem problema com álcool porque bebe cerveja, não faz o mínimo sentido técnico e científico. E talvez você se surpreenda com essa quantidade que eu falei, porque o jeito que as bebidas são vendidas são em 6, né? Muitas vezes, né? Um dos menores pacotes, né, de garrafas de bebida que você vai ver de cervejas tem pelo menos 6, até muito mais que isso. E aí você olha, poxa, e não está escrito em nenhum momento, nenhum aviso, nenhuma descrição, e você quase nunca ouve. Você já ouviu? Me conta nos comentários se você já ouviu esse critério, esse ponto de corte que diz que, olha, a partir dessa quantidade de álcool é um beber problemático episódico. O que significa isso? Isso é alcoolismo? Não, calma. Até o final desse vídeo eu vou te explicar. Mas eu estou te trazendo alguns conceitos bases para a gente começando a deixar um conhecimento sólido para você poder utilizar isso e mudar a sua vida e a vida da sua família. Então pensa, isso aqui que eu te falei até agora é muito básico. Se você não sabia sobre isso, é de ficar chocado, é de ficar surpreso. Tá? Tem pequenas variações de acordo com a fonte, né? Tem vários guidelines diferentes, a gente não tem um consenso completo, mas são pequenas variações dentro disso que eu estou te falando do problema do beber problemático episódico, ou binge drinking. Né? A maior parte das pessoas bebe exagerado. Né? Quando você vai ver, a maior parte delas bebe exagerado. Vai numa festa, você já viu? Ou vai jantar, muitas vezes até com a pessoa que você ama, sei lá, seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, sua esposa. Bebe quanto? Ah, eu bebo meia garrafa de vinho. Já estourou. Bebe uma garrafa de vinho, já estourou. O quê? Já estourou uma quantidade que é considerada tóxica. É uma quantidade considerada de risco, que aumenta o risco de... Primeiro que qualquer quantidade de álcool aumenta o risco. Não existe álcool zero risco. Ah, se eu tomar uma taça de vinho durante o almoço, isso me traz benefícios para o coração. Tem alguns estudos com viés. Quer dizer o quê? Alguns estudos da década de 90 que trouxeram para a gente dados de que o álcool fazia bem para o coração. Hoje, estudos bons até a época, estudos de corte, né, que acompanhavam as pessoas ao longo do tempo, mostraram alguns benefícios para o coração. Hoje nós temos muito mais tecnologia, inclusive de análise estatística e para compreensão dos dados. Porque eles pegam grupos de pessoas e avaliam comportamentos que a pessoa tem ao longo do tempo. Então, olha, aquele grupo, a gente acompanhou eles ao longo do tempo e aqueles bebiam uma dose de vinho esporadicamente, de vez em quando. Os outros não bebiam. Aquele grupo que bebia, olha ali, o coração deles estava melhor. E avaliava isso ao longo de alguns anos. O que é que te garante que foi o vinho? Ah, Vitor, mas as análises, um estudo de coorte, ele traz sim uma relação causa e efeito. Sim, traz mais uma relação causa e efeito do que outros estudos, talvez observacionais. Só que são inúmeras variáveis além disso. Se eu pego uma população que foi o caso desses grandes estudos antigos, e não é por acaso isso, uma população mais saudável, que pratica atividade física, que já tem uma predisposição, né, por praticar atividade física, se alimentar melhor, e ela vai lá e toma de vez em quando uma dose baixa de álcool. Ok, aí tem dados mostrando que melhorava o coração. Ignorando todo o resto, então a relação causal que a gente tem, científica, ela é insuficiente para dizer que o álcool causa isso. Pelo contrário, atualmente, desde 2020 para cá, a gente conseguiu trazer um tipo de estudo, né, a comunidade científica, dizendo que um tipo de estudo chamado de randomização mendeliana. Esse tipo de estudo, ele avalia causa e efeito de comportamentos complexos,
de situações complexas como o consumo de álcool. Esse tipo de estudo está trazendo uma série de compreensões mais claras a respeito de o que é que faz uma coisa trazer benefício ou malefício. E esse tipo de estudo mostra para a gente que o álcool não tem dose segura nem para o coração e não faz bem para o coração, não está associado a benefícios para o coração. E, obviamente, mesmo doses baixas de álcool estão associadas a vários tipos de problema de saúde. Câncer de intestino, boca, estômago, mama, próstata, útero. A gente tem dados mostrando, mais recentes, mostrando que uma mulher que toma a média de uma dose de álcool por semana, a cada dose a mais de média de álcool por semana, ela aumenta em cada dose 10% o risco de câncer de mama. Vitor, que doideira! Calma, eu tô te dizendo primeiro. Aí, se você... Essa live é para eu te explicar como você descobrir se quem você ama tem um problema com álcool. Que tipo de problemas uma pessoa pode ter por álcool? Vamos lá? Eu não vou ser técnico aqui, que não é eu não estou numa palestra para um público profissional. Eu estou ensinando você, estou te mostrando um caminho que ao longo dessas lives, ao longo desse evento que vai acontecer daqui uns dias, o caminho para você aprender como levar quem você ama a parar de beber. Então, você tem um familiar que bebe demais, eu vou te mostrar o caminho para você levar essa pessoa a parar de beber, mesmo que hoje ela não queira. E uma das coisas que eu estou te ensinando agora, nessa live, que é o foco hoje, é os problemas que uma pessoa pode ter com álcool para você identificar. Isso é um ponto de vista que você vai ver o ponto de vista médico, o ponto de vista científico. Uma pessoa pode ter outra ideia, ela pode dizer que não acredita em nada disso. No fim das contas, não faz diferença, tá? Esse conhecimento que eu estou te trazendo aqui, ele é para você entender. Não é usar este conhecimento, levar essa ideia que eu estou te passando aqui para a pessoa que você ama, que vai levar ela a parar de beber. Não é você apresentar dados e evidências científicas de que aquilo que está acontecendo com ela e o consumo de álcool dela é um problema que ela vai entender e vai parar de beber. Ela pode ou rejeitar essa opinião, dizer que não, que para ela isso não acontece, ou dizer que não, que os dados que eu estou trazendo não são verdadeiros, e ela se negar, procurar sobre isso, se negar e se agarrar a uma ideia contrária, ou ela pode fazer algo que talvez seja o seu desejo, e aí eu vou vou te economizar tempo, que talvez você tenha o desejo de que a pessoa que você ama entenda esses conceitos e a partir disso ela diga, olha, eu estou ferrado, então eu preciso mudar. Mas isso está muito pouco relacionado a parar de beber. E eu não estou aqui querendo te ensinar sobre ciência por ciência para nada. A gente tem um objetivo aqui muito definido, que é te ajudar a levar a pessoa que você ama a parar de beber, mesmo que hoje ela não queira. Então, entenda o conteúdo que eu estou te passando aqui como uma informação privilegiada. Não é para você jogar na cara do outro ou da outra, porque senão vai cair numa resistência que só vai te frustrar. Tá? Essa informação que eu estou te passando é importante para você entender a dimensão do problema. E esse tipo de informação que eu estou te passando você não encontra fácil em lugar nenhum. A não ser que você pesquise muito, talvez sendo da área, né, artigos em inglês, porque em português a gente ainda tem muito pouca divulgação sobre isso, são poucos os institutos que trazem informações sobre isso, então ninguém fala sobre isso, é de pouco interesse econômico. Tá? Tem muita gente ganhando dinheiro vendendo álcool. Muito dinheiro. Não precisa nem explicar. Só chega, vende e aí vicia as pessoas e ninguém está nem aí. Certo? A não ser você que paga o preço vendo a pessoa que você ama se destruir e destruir a própria família. Então é para você que eu estou falando. Então é o seguinte, que problemas com álcool existem? Primeiro, risco. Uma pessoa que bebe qualquer quantidade, ela tem um risco. Existe o beber de baixo risco. Não existe beber sem risco. O beber de baixo risco, ele entraria num critério de até 7 doses por semana, não sendo todos os dias e não passando de 2 doses por dia para mulheres, e 14 doses para homens, não sendo todos os dias e não passando de 3 doses por dia para homens. Já é um alto risco de doenças. O baixo risco, que é classificado pelas maiores entidades, na opinião do Vitor, quando a gente vai avaliar dados estatísticos de qual é o risco, a minha opinião é de que o baixo risco ele é muito grande risco.
Porque quando uma instituição diz para você que algo é baixo risco, qual é a pergunta que você tem que fazer para você ou para a instituição que seja? Tá? Ei, qual é o risco? Baixo risco. Tá, baixo risco. Mas baixo risco é quanto? Quando você olha para o filho dos outros, o 10% é baixo risco? Quando você, não sei se você tiver filho, quem tem filho vai entender mais fácil talvez. Ou se você tem um pet, um animal de estimação. Quando olha para o animal de estimação ou para o filho do outro, a pessoa que você não conhece, 10% é muito risco? Talvez você ache que é muito ou pouco. Agora, se você olhar 10% de risco para quem, para os seus, para você, para quem você ama, para o seu filho, para o seu animal de estimação, que seja, para o seu familiar, 10% é muito risco? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando uma entidade, quando uma instituição classifica que determinada coisa tem baixo risco, ela não está dizendo para você qual é o risco. Ela está escolhendo um risco determinado, que ela não te diz, para falar que é baixo risco. Ah, não. Se a pessoa ali, ela tem, 1 em 10 a chance de morrer. Tá bom, vou chamar isso de baixo risco. Tá bom para você? Eu não gosto dessa ideia porque ela tira a liberdade das pessoas de decidirem o que é baixo risco para mim. E existe um outro fator, é que nós temos uma cultura que identifica o álcool com uma tolerância exagerada. O álcool está ligado à comemoração da Fórmula 1. Um esporte ligado a carros do mais alto nível extremo de sensibilidade a erros fatais. A comemoração é com champanhe. E não se engane, não é por acaso. Você vai, cada vez mais tem propagandas de cerveja querendo associar não só a liberdade, a felicidade, mas a esportes, a eventos, a sustentabilidade, piadas. Então não é muito do interesse que você saiba quanto é o risco real. E o que acontece? Então beber, mais do que eu estou te dizendo, já é muito risco, né? Mais do que 7 doses para mulheres por semana, 14 para homens, não pode ser todo dia, não pode passar de 2 doses para mulheres ou 3 para homens numa semana. Então o que acontece? Já seria um beber de alto risco. Isso é alcoolismo? Não. Não é alcoolismo. Uma pessoa pode beber, ter risco por isso, e não ter problema nenhum, mas ter risco. Isso acontece com todos que bebem qualquer quantidade. Quanto maior quantidade de álcool que uma pessoa bebe, maior é o risco que ela está correndo. Principalmente se for mulher. Vitor, você está sendo... você está querendo causar aqui uma polêmica em relação ao gênero, aos sexos? Não. A mulher, primeira coisa, ela tem uma composição corporal, em média, diferente do homem. Composição corporal quer dizer o quê? Uma mulher... Não são todas as mulheres, é claro que não são todas, mas a gente fala de uma forma geral, a gente pode observar que mulheres tendem a ter uma composição corporal diferente do homem. As mulheres tendem a ter mais hormônios femininos e menos hormônios masculinos. Isso interfere na composição corporal e faz com que a proporção de gordura seja maior para mulheres, em média, do que para homens. Então a proporção gordura e água fica diferente. Quer dizer o quê? A água corporal proporcional de uma mulher em relação ao mesmo peso de um homem é menor. Isso faz com que o quê? Se eu tenho menos água e eu coloco um líquido no corpo, a concentração vai ser maior com pequenas quantidades. Dá para entender? Se não deu para entender, volta depois, ou só entenda o que eu estou dizendo. Esse é um dos motivos, dos vários motivos, do que para a mulher é tudo muito pior relacionado ao álcool. Tem também outras alterações metabólicas, de enzimas que metabolizam, ou vou chamar de outra forma para ser didático, como se fosse a limpeza do organismo, ela deveria acontecer de uma determinada forma que para mulheres é um pouco menos eficiente. E aí a intoxicação por álcool é mais rápida, é mais forte. Então para mulheres é muito pior, inclusive. O que não torna tranquila para homens, não. Só que para mulheres é um pouco pior, com menor dose. Estou falando até agora de risco. Agora, vamos começar a aumentar a compreensão sobre problemas com álcool. Então,
quem vai dizer se é um problema ou não correr risco é uma análise individual. É uma análise, talvez, uma entidade de saúde pode dizer o que ela acha. Mas eu prefiro ver dados absolutos, né? Quantos por cento de risco? Do que uma descrição do tipo, isso é baixo, Vitor, isso você leva para sua vida como baixo risco. Não, eu prefiro eu decidir o que é alto risco, o que é baixo risco para minha vida. Mas assim, então tem o risco que qualquer pessoa que bebe está causando, está tendo para si mesmo. Agora a gente tem se a gente for pensar do ponto de vista ambiental ou social ou do ambiente, né? Não do meio ambiente, mas do ambiente que a pessoa vive. Se uma pessoa bebe e dirige, essa pessoa tem um maior risco de acidentes. Se essa pessoa bebe em público ou no convívio de outras pessoas, ela tem maior risco de brigas, violência, seja em casa, seja fora de casa. Se essa pessoa bebe sozinha, ela tem maior associação com o risco de alcoolismo, da dependência do álcool. Se essa pessoa ela bebe e por conta dessa bebida dela, ela não melhora de outros problemas que ela tem, sei lá, pessoa que você ama, ela tem depressão, deprimido, poxa, ou tem traumas da infância, e aí ele bebe bastante por causa disso, tem um outro problema que não conseguiu superar, e aí bebe para se sentir melhor. O que acontece quando a pessoa faz isso? Quando uma pessoa bebe para se sentir melhor, seja para se sentir mais relaxada, seja para sentir mais prazer, seja para curtir, eu trabalhei o dia todo, eu vou descansar, eu vou beber um pouco de cerveja aqui, ou de alguma bebida da minha preferência, para eu relaxar. Qual é o problema disso? Isso já é um beber de risco de dependência. Não é um beber social, não é um beber moderado. É um beber de risco para a dependência. Por quê? Porque a substância, né, o álcool, é o etanol, né, o álcool etílico, né, ou álcool de cereais, é a mesma coisa. O etanol, álcool etílico. O que acontece? Essa substância, ela age no cérebro como uma droga outra qualquer. Quer dizer, ela tem um efeito psicoativo. Ela ativa algumas partes do cérebro que são responsáveis por diminuir a atividade. Quer dizer o quê? Tem alguns freios no cérebro que eles normalmente acontecem para que você, por exemplo, não tome uma conduta inapropriada para aquele momento. É importante que tenha no cérebro um equilíbrio entre as funções de cada área para que você possa ter um comportamento alinhado com os seus objetivos. O álcool distorce isso e ele diminui esse freio. De várias maneiras que em outro vídeo a gente vai falar mais sobre isso. E o que acontece? Ele pode causar inicialmente, no efeito agudo, uma sensação de relaxamento, às custas de intoxicar o cérebro. Só que o cérebro não gosta disso e ele cria mecanismos de proteção. E ele começa a fazer com que o álcool não tenha mais o mesmo efeito e a pessoa precise aumentar a dose ao longo do tempo para ter aquele mesmo efeito. E não tem como fugir disso. Cada vez mais o cérebro vai funcionar menos para responder aos efeitos que a pessoa julga benéficos do álcool. Quer dizer, ela não vai conseguir ficar bebendo para relaxar por muito tempo. Ela vai ter que aumentar a dose. Ela vai ter que aumentar a dose. Ela vai ter que aumentar a dose. E o que acontece? Se eu bebo para relaxar hoje, amanhã eu vou estar pior. Por quê? Eu vou estar é como se eu estivesse pegando um empréstimo com um agiota. Ou com determinados lugares, qualquer empréstimo, você já tem juros altíssimos. Você tem o dinheiro agora, mas depois, dependendo se você pega com um agiota, que cobra um juros abusivo, criminoso, o que acontece? Você fica pior do que você estava, não é mesmo? Se você busca uma solução desse tipo, você paga um preço muito caro depois. E se uma pessoa faz isso com frequência, inevitavelmente ela vai começar a beber para tentar relaxar do próprio estresse que o próprio álcool causou. A ressaca. Porque o álcool ele estimula áreas do cérebro que poderiam ser usadas para ter relaxamento de forma natural também. Por exemplo, a pessoa adotando comportamentos que levassem ela a relaxar. Que eu não vou me aprofundar nisso agora. Mas como o álcool faz isso de uma forma artificial, o cérebro se atrapalha, se desregula e começa a perder a capacidade de ter prazer com qualquer outra coisa. Progressivamente. É uma droga ruim.
E aí, e fora isso, que a pessoa vai começando a ter um repertório comportamental. Quer dizer o quê? Quando você está fazendo, quando você tem o desejo de construir alguma coisa na sua vida, ou sei lá, lazer que seja, o que você faz no final de semana, hein? O que você faz para descansar? O que você faz nas suas férias? As pessoas fazem coisas muito diferentes, né? O seu tempo livre, como é que você usa? Um faz academia, outro faz crossfit, outro vai pescar, outro toca um instrumento musical, tem gente que dança, pinta, borda, desenha, inúmeras coisas diferentes as pessoas fazem, não é mesmo? Isso é repertório comportamental para resolver problemas. Se você é uma pessoa madura emocionalmente, quando tem um problema no seu relacionamento, você tem várias formas de resolver isso. Você não vai só na base de uma coisa só conselho, água mole em pedra dura, não. Se você é mais maduro, tem mais experiência no relacionamento, né? Ou seja, no trabalho ou até em casa, você vai ter formas de se comunicar, você vai entender que tem momentos para você falar, outros não. Você não vai fazer como se fosse uma criança que não tem experiência ainda e vai só chorar. Só chorar, porque a única coisa que um bebê às vezes tem de repertório é chorar. Então ele só chora, ele só repete, quer dizer o quê? É um baixo repertório comportamental. Claro, um bebê não tem vivência para poder ter maior repertório comportamental. Então ele usa o mais básico que existe. Então, uma pessoa que bebe com mais frequência, o que ela vai fazendo com o comportamento dela? Ela vai enferrujando, ela vai diminuindo o repertório comportamental. É como se fosse um músico que antes tocava todo tipo de música, ia numa festa de aniversário, tocava, ia num casamento, tocava outro tipo de música. Então ele se adaptava conforme o ambiente para tocar músicas adequadas àquilo lá. Ele era versado em vários tipos de música. Mas ele começou a tocar só músicas de aniversário. Imagina que ele ficou 20 anos, só tocava parabéns para você. Nossa, que insuportável. Só vai poder tocar em aniversário, né? Porque o resto dos eventos não tem lógica. Isso é o baixo repertório musical. Mas eu estou te explicando sobre o baixo repertório comportamental. Porque se você for jogar no Google, o que acontece? Você vai achar essa palavra, talvez. A pessoa que tem um problema com álcool tem um baixo repertório comportamental. Eu acabei de traduzir para você de uma forma compreensível. Então a pessoa só bebe. Pessoa, final de semana, você vai chamar ela para fazer alguma coisa. Ela até faz, mas tem que ter bebida. Opa, a gente já começou a entrar na zona da dependência. Poxa, vocês saíram para um evento social, sexta-feira à noite, e aí a pessoa que você ama bebeu e, poxa, foi uma noite chata, porque arrumou briga, discutiu, não queria mais ir embora, foi chato. E aí você conversou com ela sobre aquilo, ela ficou defensiva, não gostou, daí falou, não vou fazer mais, viu? Ela até admitiu culpa, assim, realmente eu exagerei aquele dia, não vou mais beber. E aí semana que vem, mesma coisa. Semana que vem, a mesma coisa. Aí começa a afastar você dessa pessoa e o relacionamento começa a ficar cada vez pior. E ela continua bebendo. O que é isso? Isso é um sintoma de dependência do álcool. E aí, às vezes, você pode olhar e pensar, olha aqui, essa pessoa, ela não me ama. Porque se me amasse, ela não ia fazer essas porcarias que ela faz de novo? Mais uma vez? Toda vez isso. Eu já falei para ela parar, ela não para. O que acontece? Isso é um sintoma de dependência do álcool. O problema é que o senso comum, a forma do senso comum de abordar essa pessoa que você ama, que seria o quê? Vou dar um conselho, vou reclamar, vou me manifestar. Tende a não funcionar e tende a pior do que isso, tende a aumentar o problema. Porque a maior parte das pessoas não entende como o álcool vai se enfiando no mecanismo de funcionamento cerebral da pessoa. E aí a lógica, a razão, ela já não funciona mais tão bem. Por conta do próprio jeito que o álcool vai tomando conta do cérebro daquela pessoa. Então só argumentar não vai ser suficiente, muitas vezes vai trazer o efeito contrário. E aí você vai sair frustrado ou frustrada, achando que a pessoa não te ama, achando que não tem solução, achando que, nossa, não vale mais a pena. E claro, essa pessoa que você ama, talvez você não tenha percebido que ela está doente.
E aí as pessoas ao redor vão olhar pra você e vão dizer, olha, mas por que você não larga essa pessoa? Essa tua esposa aí, ela só dá problema, esse teu marido aí, esse teu filho aí, ele só te incomoda. E talvez ele só te incomode ultimamente mesmo. Como um sintoma de uma doença que as pessoas odeiam falar. Um sintoma de uma doença que as pessoas odeiam falar. Por que é tão famoso falar que alcoolismo é a pessoa que está nas ruas bebendo desde que acorda? Que é a minoria, tá? 9% dos casos de alcoolismo são graves assim. A maioria não é assim, 90% não é assim. 90% você encontra na academia, você encontra no mercado, trabalha com você. Não acorda bebendo, nem bebe todo dia. Aí o que acontece? As pessoas ao redor vão olhar alguém que tem um alcoolismo, mas não tá na rua ainda. E às vezes até quando tá na rua, olha e pensa, fulano é sem vergonha, fulano não sabe beber. Se tivesse responsabilidade, não fazia umas coisas que ele faz. Se ele fosse uma pessoa séria, não fazia o que ele faz. Você tem que largar essa pessoa. Porque é muito desconfortável para a maioria das pessoas olhar para o próprio consumo de álcool. É muito desconfortável para as pessoas assumir responsabilidade pelo que elas fazem. E é muito desconfortável você olhar e perceber o quanto a sociedade glamoriza o consumo de álcool, faz piada disso, coloca o álcool em tudo, mas quando dá problema, opa, o problema é teu. É como se fosse o traficante de droga tem mais ética do que a indústria do álcool. O traficante de droga tem mais ética, procura se informar. Lê na internet, tem muitas histórias que o pessoal escreve, conta, vídeos. Muito traficante de droga para de vender droga para alguém em determinada situação. Agora, você já viu quantas vezes uma loja, um estabelecimento, um bar vai parar de vender bebida para alguém que vai todo dia lá? Todo final de semana a pessoa está lá no clube bebendo. Você acha que o bar do clube vai começar a se preocupar? A pessoa vai lá dirigindo. Leva a família, leva os filhos. Fica lá bebendo e fumando o dia inteiro. Você acha que a pessoa que está vendendo a bebida vai se preocupar? A lei protege, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O problema é teu. Porque a pessoa que você ama acabou virando massa de manobra para pessoas mal intencionadas ou pessoas que são confortavelmente ignorantes ao problema lucrem. Grana, dinheiro. Tá entendendo? Muito dinheiro. Dinheiro esse que vai pro bolso só da indústria do álcool. Né? Porque depois paga caro, de SUS, uma série de coisas. E aí olham pra você e dizem o quê? O seu marido que é um sem vergonha. O seu marido que é um egoísta. O seu marido que é a pior pessoa do mundo. Porque é muito confortável para todo esse sistema olhar para uma pessoa que começou a ter um problema com álcool, começou a família a ser destruída por conta do alcoolismo, olhar e dizer, olha só como esse fulano é um lixo, olha só como ele deve ser excluído de tudo. Você é trouxa de ficar com esse cara. Agora, todo o tempo em que houveram possibilidade de interação, você não pôde contar com ninguém. E eu vou te pedir licença para te convidar para uma parte um pouco menos agradável desse raciocínio, que é o quê? A gente tem muitas coisas positivas na nossa sociedade. Muitas. As pessoas, em geral, fazem muito mais bem do que mal umas para as outras. Mas tem alguns assuntos que cada um por si. Tem alguns assuntos que é cada um por si. O álcool é um deles. Se na sua família começou a ter um problema com álcool, se prepara. Você vai ser alvo de punição, você vai ser alvo de chacota, você vai ser alvo de reclamações, você é trouxa, ou você é fraco, ou você é dependente emocional. Por que você não abandona essa pessoa que você ama porque ela virou alcoólatra? Alcoólatra é sempre um egoísta, alcoólatra é sempre um egocêntrico, e quem está junto com o alcoólatra é sempre um doente mental, porque como é que alguém vai amar o alcoólatra? O alcoólatra é o bode expiatório de uma série de outras situações muito mais profundas do que isso. O alcoólatra é o alvo fácil. Porque é fácil, é chutar cachorro morto. E ainda mais, é tão pesada essa situação que a doença do alcoolismo, esse é o terreno mais fértil que existe para ela. Não existe genética
tão forte que possa fazer uma pessoa ter alcoolismo sem ter esse ambiente. Não existe. É o ambiente que faz uma pessoa ter alcoolismo. É um ambiente em várias camadas. A boa notícia é o quê? Que, apesar desse ambiente doente, que ignora tudo isso, e um sistema que lucra muito com isso por baixo dos panos, a gente ainda tem uma excelente notícia que é o quê? Ninguém estava preparado para esse boom de informação que nós temos hoje. Esse sistema não esperava, e é o terror, é o pesadelo da indústria do álcool, é o acesso à informação que as pessoas estão tendo a oportunidade de ter. É você, por exemplo, não interessa o lugar que você está ouvindo, o médico psiquiatra que estuda só isso há mais de uma década, poder te explicar como é o jogo sujo, que envolve a sua família, que faz você se sentir impotente, que faz você começar a ter ódio, raiva e querer se afastar e destruir a sua família. Que é de interesse de muita gente que isso aconteça. Não é que eles querem que a sua família se ferre, é que é o tipo de coisa que eles estão dispostos a tolerar em nome de lucro, em nome de influências, em nome de aparências. E aí, o pior de tudo é que as pessoas vivem esse sistema como se ele fosse normal, responsabilizando unicamente o indivíduo. Quando a gente tem todo um sistema que molda a gente. Nós somos frutos das coisas que a gente absorve no dia a dia. Se você só escuta gente falando coisas inúteis ou coisas negativas ou coisas que não te agregam nada, pelo contrário, você vai começando a pensar da forma daquelas coisas que você mais consome. Se você anda por um lugar que na sua cidade, e seus amigos todos, eles comem sorvete de chocolate ou de outros sabores, a chance de você comer sorvete são muito maiores. Tá entendendo? Nós somos seres muito influenciados pelo nosso ambiente. E o que mais faz a gente ter ser levado por narrativas manipuladoras é a falta de conhecimento, porque se eu não enxergo, esse é o veneno, esse é o pesadelo da indústria do álcool. É as pessoas compreenderem que o beba com moderação é uma ofensa. Beba com moderação é uma ofensa. Você está entendendo como joga para o indivíduo? E aí você olha para a pessoa que você ama, escuta uma pessoa que era para te aconselhar dizer: olha, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Joga tudo para o bode expiatório perfeito. Eu não estou dizendo que o alcoólatra é um santo que você deve aguentar tudo. Não tem nada a ver com isso. Não distorça o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que existe todo um mecanismo por trás disso para esconder que a pessoa que você ama, quais sinais para você descobrir se ela tem alcoolismo? Eu vou te ensinar de uma forma altamente técnica e ao mesmo tempo altamente simples. E essa eu gostaria que você anotasse, para você refletir sobre isso, porque é fácil esquecer e aí os sintomas que realmente importam do alcoolismo vão saindo fora da sua compreensão. Esqueça que alcoólatra quem bebe todo dia, não existe, isso não é verdade. Alcoólatra quem bebe muito, não é isso, não é verdade. Apesar de que pode acontecer, não é isso que define uma pessoa que tem alcoolismo. Uma pessoa que tem uma dependência, um problema com álcool, não é isso que define. Ah, bebe todo dia, não tem nada a ver isso. O que define são 5 Cs. Isso que eu quero te convidar para anotar. 5 Cs. Eu vou resumir 6 meses de curso de psicologia, psiquiatria para você em 5 minutos. Para você entender isso profundamente. 5 Cs. Primeiro, controle. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está desenvolvendo, e o alcoolismo não é um problema que ele não, o mais comum não é que ele venha de uma hora para outra. De repente o fulano bebeu e daí ele tem alcoolismo. Não. A maior parte das vezes a pessoa vai desenvolvendo ao longo dos anos. A maior parte das pessoas vai desenvolvendo isso ao longo dos anos progressivamente. Começa como, Vitor? Começa primeiro com problemas, tá? Mas eu vou descrever isso com mais didática agora. Primeiro, controle. Primeiro C, controle
Depois, corpo, craving, cada vez mais só aquilo e continuar mesmo com problemas. Agora eu vou te explicar cada um deles. Controle quer dizer o quê? A pessoa saiu de casa ou saiu do trabalho e pensou, vou tomar uma cerveja com os meus amigos, vou tomar uma lata ou 2 latas com os meus amigos. Não estou dirigindo, né? Faz muito tempo que eu não bebo. Hoje vou encontrar meus amigos, vou beber 2 cervejas. Ela bebeu 4. Ela ia ficar 1 hora. Ela ficou 3 horas. Quer dizer o quê? Ela planejou A e fez B. Ela queria, ela achou que faria tal coisa, ela gastaria um determinado tempo, ela gastou mais tempo. Ela planejou que ela beberia tanto, ela bebeu mais do que aquele tanto. Ela perde o controle. Por quê? Tem um mecanismo cerebral, que eu vou até falar em outro vídeo, se interessar mais profundamente, que a gente está vendo aqui uma manifestação de uma mudança do funcionamento do cérebro causada pelo álcool. Essa pessoa está tendo alterações cerebrais por conta do álcool no freio. O freio que era para ter uma voz na cabeça que dizia assim, não uma voz literal, mas um pensamento que dizia assim, deu, parou, tá bom, vamos embora. Isso não vem. Começa a ficar cada vez mais fraco. Só vem a ideia de, olha, vamos beber, não, tá tudo bem, não vai dar nada. A previsão de o que vai acontecer, a previsão da consequência daquele comportamento vai diminuindo. Então ela começa a perder o controle. Perceba, parece uma coisa tão simples. Poxa, ele mentiu pra mim, ou ela mentiu, ela falou que ia beber 1 taça, bebeu 1 garrafa. Ela não se importa comigo. Não, o mecanismo de funcionamento cerebral dessa pessoa, ele está alterado e esse comportamento é uma manifestação dessa mudança do funcionamento cerebral. E aí fala isso, as pessoas, meu Deus, mas tanta gente, é normal perder o controle da bebida. Não, é porque é comum as pessoas terem alcoolismo leve, é comum, muito comum. E aí elas começam a achar que é normal. Controle, perde o controle. O segundo C é corpo. O que é corpo? É só aqui, dos 5 Cs, é só aqui que a gente vai pegar uma coisa mais biológica do sentido mais antigo, que é o quê? É dependência física e psicológica. Mais ou menos. Olha só. Corpo. É só aqui que a gente fala, porque todo o problema do alcoolismo, ele não é só físico. O físico é o mais fácil. Que é o quê? O corpo muda como? A pessoa fica mais forte para o álcool. Ela bebe bem, bebe bastante. E continua com a mesma cara. Às vezes você nem sabe. Às vezes bebe escondido e você nem se dá conta. Porque ela tolera grandes quantidades de álcool. Ela sai do lugar que ela foi, chega em casa, bebe mais. Ela bebe antes, durante, depois. E tenta esconder até às vezes essa bebida. Aí, o que mais? Ela tem uma tolerância maior para o álcool. Daí ela começa a achar, olha, eu tô forte, eu aprendi a beber. Olha, é só você beber com mais frequência, se você é fraco para o álcool, que você vai aprender a beber. Não, o seu organismo começa a desenvolver tolerância. Quer dizer o quê? Ao invés de querer se afastar do veneno, você começa a ingerir mais veneno, porque o veneno mais perigoso de todos é aquele que faz parecer que não é veneno. Porque se desse para ver que é veneno de cara, ninguém tomava o veneno. Então esse veneno que é o álcool, ele faz o quê? Ele faz você achar que ele não é um veneno. Ele faz você achar que você, inclusive, é mais forte para esse veneno. Aí você olha a pessoa que você ama, não, mas o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, aguenta tomar muito mais que todos nós e ele é mais forte, então é melhor. Então se ele toma mais é porque, e não parece, é porque está melhor que nós. Não, é porque está pior. Muito pior. Outra coisa do corpo é sintomas de abstinência. Sintomas de abstinência mais clássico é aquele de mãos tremendo, né? Fulano bebe para firmar o pulso. Esse é o mais clássico, ninguém tem muita dúvida quando isso acontece. Só que o que é o mais comum? O mais comum é a pessoa que no dia seguinte, né? Ela até não está tão mal, mas está um pouco ansiosa. A luz incomoda. No dia seguinte ela passa meio de cama, assim, no escuro. Não come muito porque está com um pouco de náusea. A pele, à noite, a cama fica toda molhada, aquela sua.
Ou mais comum ainda, é mais leve que isso. A pessoa até fica 2, 3 dias sem beber. A pessoa fica até 2, 3 dias sem beber. Mas o terceiro, quarto dia é pesado. Vixe. Porque começa a entrar no pico da abstinência física. Ela começa a sentir cada vez mais mal. Claro, a gente tem muitos outros casos mais graves. Mas eu estou falando aqui da maioria. Porque quando você vê a pessoa lá tendo uma convulsão por abstinência, que é mais raro, as pessoas adoram falar do que é muito mais raro e mais grave, porque tira o foco daquilo que é comum e que acontece na casa da maioria das pessoas. Que é o quê? É esse mais leve. Esse é o normal, esse é o comum, esse é o que se vê. Aí você vai procurar entender um pouco mais na internet sobre isso, você vai ver só coisas que são completamente graves. Que daí você compara com o que está acontecendo na sua casa e acha que não tem problema, quando na verdade você está com um problema sério dentro da sua casa. Que mais? O quarto C, cada vez mais só aquilo, que é o que eu te expliquei antes do repertório mais baixo. A pessoa não faz mais nada sem álcool, progressivamente. Ah, quer viajar, mas só quer saber se ir para aquele lugar que é all inclusive, que tem bebida. Ou só quer saber de um lugar que ela possa ficar bebendo. Cada vez mais só aquilo. Ela vai associando, pode até fazer outras atividades, não ficar só bebendo parada, mas tem que ter álcool, cada vez mais. Cada vez mais aceita menos convites ou outras atividades que não tenham álcool. Sintoma de dependência clássico. Clássico. Outro, o quinto C, continuar mesmo tendo problemas. Continuar mesmo tendo riscos. A pessoa, e tanto que em outra escala, eu vou te falar outro dia sobre como identificar melhor o álcool, sintomas mais comuns com a pessoa que você consegue perceber ao conversar com a pessoa, que isso vai ficar para um outro vídeo, são, por exemplo, culpa, a pessoa, ela continua fazendo tudo isso, você olha para ela e pensa, meu Deus, fulano, mas por que você não para? Aí a pessoa até tem culpa, mas ela não para. Ou a pessoa até, ela pensa, eu acho que eu deveria diminuir. Mas ela vai se iludindo. Ah, mas uns 3 anos e não mudou nada. Quer dizer o quê? São sintomas comuns do alcoolismo. Se você não tiver percepção para compreender que isso é alcoolismo, você pode acabar lidando com isso como se fosse um problema de relacionamento comum. Você pode lidar com isso como se fosse um problema de caráter. Você pode acabar ouvindo, você pode acabar minimizando a quantidade de informação que você precisa saber para poder mudar as coisas na sua vida. E aí tem outro problema, que daí você entende. Beleza, eu entendi, estou começando a entender, estou começando a perceber que talvez seja alcoolismo. Aí começam outros problemas, que é o quê? A gente tem hoje uma epidemia de profissionais incompetentes. Digo isso sem medo de estar exagerando. A gente tem uma epidemia de profissionais, clínicas, né? Quando eu digo epidemia, eu não estou dizendo que todos são, e eu sou o único que sabe. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a maioria dos profissionais, a maioria das clínicas, a maioria de quem atende esse tipo de coisa, não tem nem treinamento. A maioria não tem, porque é raro o treinamento. E quando tem treinamento, mesmo assim a maioria negligencia em absoluto a parte da família, repete conceitos de 1970 que já foram jogados por terra. É como se a pessoa estivesse tentando fazer tratamentos sei lá, furar a cabeça da pessoa para tirar para fazer melhorar a agressividade. Umas coisas ridículas, antigas, usando termos como codependência. Usando termos como negação. Negação, o que o pessoal usa é, não, alcoólatras eles sempre estão em negação. Só dá para usar esse termo num contexto mais técnico. Porque senão você pode acabar achando que negação faz parte do problema do outro, mas não. A negação que o pessoal fala, ela é a resistência. É a resistência que o alcoolista tem de enxergar o problema. E aí, quando você olha para a pessoa e pensa, ela está em negação, então vou fazer o quê? Vou confrontá-la com o problema que ela tem. Por natureza, essa resistência piora com o confronto direto.
Aí o que acontece? A pessoa reage negativamente. E aí você confirma a ideia de que a pessoa estava em negação. Quer dizer o quê? Você tenta conversar com a pessoa que você ama e ela cada vez mais se fecha mais. E aí você achando que está no caminho certo, você está no caminho errado e você está só piorando as coisas e alimentando toda uma circunstância que só piora a situação. E aí você sai pensando, realmente, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Realmente, se eu me importo, aí se você se importa com a pessoa que tem alcoolismo, às vezes até a pessoa que está para te orientar, ela olha e pensa, você é doente, você tem que deixar ele viva e deixe viver. Viva e deixe viver, porque não tem o que fazer. E aí você começa a pensar que tem um problema em você, por se importar com a pessoa que você ama. Aí você começa a tentar enfiar dentro da sua cabeça que a solução é você ser uma pessoa fria, é você ser uma pessoa que ignora o problema. E eu vou te dizer uma coisa, eu não quero criar outra confusão aqui. Eu tô te dizendo, perceba, que você tem, pelo menos 3 caminhos. Você convive com o alcoolista que você ama, você tem 3 caminhos. O primeiro é você não fazer nada. Tentar viver sua vida tolerando. Deixa ver até onde vai dar. Se desse só para ignorar, eu acho que você não estaria assistindo esse vídeo, né? É difícil ignorar, não é muito fácil. Te afeta, né? O segundo caminho é você decidir que essa relação não faz sentido e se afastar. Nunca mais falar com a pessoa, não se envolver, talvez voltar para o velório ou não. E seguir a sua vida. Se desligar dessa pessoa completamente e do destino dela. O que acontecer com ela é problema dela, você não tem mais nada a ver com aquilo, cortou a relação. O terceiro é você fazer algo concreto, de uma forma bem feita, baseado no conhecimento que a gente tem da mente humana e do cérebro. Você tomar atitudes concretas que é possível você aprender através de um treinamento para desenvolver habilidades pessoais, para levar essa pessoa que você ama a parar de beber. Porque não dá. Por quê? Porque o relacionamento que você tem com essa pessoa, ele é uma potente fonte de influência para mudança. Se você ficar dependendo só de profissionais, primeiro que você não vai conseguir nem identificar quem que é um bom profissional. Porque o que mais tem aí é profissional que não entende de entrevista motivacional, por exemplo. E acha que o primeiro passo é fazer a pessoa admitir. Ou ficar esfregando na cara os problemas que o álcool causa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Revisão da Cochrane aí, 2022, final de 2022. A galera não estuda? Não estuda, o que eu vou fazer? Tem alguns que estudam, óbvio. Mas e aí, se você não souber, o que você vai fazer? Você vai deixar a sua vida, a sua família nas mãos de pessoas que têm muita confiança, mas pouca bagagem de estudo. Tá entendendo? E não adianta, esse é o tipo de coisa que deixar só um profissional lidar não é uma boa coisa. Porque não é igual um carro, nem um carro que você leva para mecânica, para o mecânico consertar, você pode ignorar. Você vai ter que saber como trocar o óleo. Não que a pessoa que você ama é um objeto, mas você está entendendo? Você tem um problema na sua casa. Poxa, a pessoa que eu amo, ela tem um problema sério. Se eu não souber sobre esse problema sério, eu não posso me classificar dentro daquelas pessoas que são parte da solução. E eu não estou dizendo que é o único caminho. Por favor, se você não quer ser parte da solução, eu te convido a ir embora. Para de me seguir, fecha essa live. Não é para você o meu conteúdo. Por favor, não gaste a sua energia. Não gaste a sua carga emocional, que você já tem os seus problemas. Se você não quer ser parte da solução para fazer quem você ama parar de beber, esse não é o teu lugar. E tá tudo bem. Porque uma coisa que eu valorizo muito é clareza. E a clareza é que você tem uma escolha. Quando tiram de você essa escolha, aí é um problema. Ah, não, você não pode fazer nada para ajudar a pessoa. Mentira. Estão querendo te controlar. Eu estou te dizendo, você pode ajudar essa pessoa.
Você pode fazer ela querer parar de beber. E você pode ir embora. Você pode não fazer nada. Mas não tem como, você só vai estar em uma das duas opções. Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Obrigação que você tem? Eu não conheço nenhuma. E a gente pode ser parte do problema. Você pode classificar o problema do outro como não sendo um problema seu. Ok. Mas daí não é para você que eu estou falando. Tem um monte de gente que vai, que vai adorar ouvir reclamações, dizendo o quanto você é uma pessoa coitadinha, que sofre, que, meu Deus, como você é impotente perante a vida e o mundo. Tem um monte de gente que vai adorar alimentar esse pensamento na tua cabeça. Não sou eu. Nada de certo ou errado nisso. Eu só sou o cara que fala do terceiro caminho. E ele provoca, ele te traz uma série de desconforto, né? Porque ao longo dessa jornada você vai olhar para você, você vai ver coisas que não são perfeitas dentro de você, mas você vai ter a oportunidade de melhorar isso. E vai ter a oportunidade de ver luz no fim do túnel. E para quem está interessado nisso, não interessa se não é fácil, né? Pode ser difícil. Para quem está interessado nisso, pode ser difícil, mas ter essa luz no fim do túnel, ter um caminho para seguir, é mais do que suficiente para agarrar essa oportunidade com as duas mãos. E é essa pessoa que eu quero estar comigo, para orientar e para mostrar o caminho. Então esse vídeo que eu te falei hoje foi para te falar sobre como descobrir se a pessoa que você ama tem problema com álcool. E vai ter outros vídeos, esse vídeo não esgota o assunto. Tá? Não esgoto o assunto, até porque eu preciso às vezes me prolongar numa explicação para poder ser o mais claro possível. Né? São assuntos extremamente, eu entendo, são assuntos complicados que eu estou traduzindo aqui para você da forma mais clara possível, para que você entenda o que está acontecendo na sua casa, para você entenda o que está acontecendo com alguém que você ama, para que você possa fazer parte da solução, se for isso que você quer. E para você já entender, para a gente já ficar claro entre nós aqui, o que o Vitor ensina? Para quem? E para quem não é. E tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Esse é um momento em que eu estou ensinando familiares que querem fazer quem ama parar de beber. Se não é o teu caso, você pode assistir, mas eu te convido a não assistir porque, né, não é com você que eu vou estar falando nesse momento. Tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, compartilha, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!